Bom dia, pessoal. Cheguei, sobrevivendo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Atrasada pelas circunstâncias da vida, da maternidade, não é mesmo? Mas estou aqui. Que bom estar aqui com vocês nessa quarta-feira. Coragem, né? E vamos lá. A ideia Bom dia, Jana, da nossa conversa de hoje é justamente treinar um pouco mais essa transposição do que a gente vê no artigo para a nossa prática clínica. Mas antes, só dando aqui, então, alguns avisos. O primeiro é que ainda sigo sem minha fiel escudeira Letícia, que está em terras europeias, num congresso, que é o congresso da IPSA, e também em algumas atividades acadêmicas lá na Universidade de Paris. Em breve ela volta com muitas novidades para contar pra gente, não é mesmo? Um outro aviso aqui é que essa sexta-feira vai ter o lançamento de um livro que eu organizei juntamente com a doutora Renata Raffi, minha supervisora de pós-doc. É um livro sobre psicologia do sono infantil, o primeiro livro que a gente tem voltado para essa população, e um livro que contempla não só alguns elementos, digamos assim, fisiológicos, característicos do sono na infância, mas também aspectos psicológicos, de manejo, de recortes específicos das diferentes populações que a gente tem aqui no nosso país e dentro da infância. Então, pensando em TDAH, autismo, diferentes contextos socioeconômicos, enfim, a própria condição aí da depressão materna e o atravessamento disso quando a gente pensa no sono da infância. Então, poder construir esse livro juntamente com a doutora Renata Raffi foi uma satisfação, e com muitos coautores que certamente trouxeram sobre a própria prática e também sobre ciência e teoria para a gente compor essa obra que está saindo do forno. E essa sexta-feira, então, vai ter seu lançamento aqui em São Paulo, na Livraria da Vila, às 7 horas da noite. Quem estiver por aqui e quiser participar, vai ser um grande prazer. E a gente sorteou um livro aqui no nosso grupo das mentoradas e a Jana ganhou, né, Jana? Jana sugeriu e Jana ganhou. Esse sorteio não está comprado, eu juro, mas enfim, é isso. Então, avisos feitos, vamos começar a nossa conversa de hoje. E a nossa conversa de hoje começa com, então, um artigo que foi produzido pelo grupo do pessoal lá da Filadélfia, que é um pessoal muito querido, que é pela doutora Ariel Williamson, pela Lisa Meltzer, pela Joy Mindel. E é um artigo, gente, que elas avaliaram o quanto que uma intervenção voltada para a população abaixo da linha da pobreza, que recebesse, então, camas, né, e orientações breves sobre sono na infância, o quanto que esse tipo de intervenção que enfim, elas deram um nome ali, deixa eu ver aqui o nome que elas deram para essa intervenção, Beds for Kids, que é camas para crianças. Então, quanto que oferecer essa intervenção poderia modificar a qualidade do sono da criança e das mães dessas crianças. É um artigo de 2023, em que elas puderam avaliar o papel dessa intervenção em 27 díades. Então, é um estudo piloto, em que foi ofertada cama e orientação para sono dessas crianças. Tá? E esse é um artigo muito interessante, e eu quero que a gente tente destrinchar ele e fazer um paralelo dele com um caso clínico aqui que eu tenho para trazer para vocês, e com aquelas perguntas que a gente conversou na semana passada, de quando a gente avalia um artigo, né? Não sei se vocês se recordam, mas aquelas perguntas tinham a ver, quem lembra aí, fazendo um esforço com a memória, né? Então, o quanto que esse estudo mede o que ele mede, a forma dele mensurar, o quanto que esse efeito é clinicamente relevante, o quanto que esses autores conseguem levantar as limitações do artigo e, por fim, o quanto que esse resultado é replicável dentro de outras populações, de outros estudos. Lembram dessas 5 perguntas? Então, eu vou tentar triangular os dados desse artigo do pessoal lá da Filadélfia com o caso que eu tenho para trazer aqui para vocês, tá? Olha só que exercício, não é mesmo? Então, como que eu leio um artigo, como que eu olho para minha prática clínica? E o caso que eu tenho para trazer para vocês é de uma menininha de 3 anos, um caso hipotético, tá? Mas que é muito comum dentro do nosso recorte aqui do Brasil. E dentro de outros recortes, claro.
tá? Então, de uma menininha que é filha de uma diarista, que divide a cama com a mãe, e que essa mãe chega, então, com uma queixa de que essa menininha acorda muitas vezes durante a noite, e que a qualidade de sono dela, mãe, é muito ruim, tá? E o quanto que, então, a gente pode ajudar um caso como esse, em que essa criança não consegue dormir sozinha. Então, peraí, deixa eu tentar entender aquilo, eu tenho que guardar esse caso dessa menininha e vamos voltar para o artigo. E voltando para esse artigo, então, que eu falei para vocês, do Bad for Kids, vamos para a primeira pergunta, que é o quanto que esse artigo mede o que ele se propõe a medir. Então, pensando que é um artigo que ofereceu camas e orientação de sono para crianças e famílias abaixo da linha da pobreza, a ideia é entender do ponto de vista metodológico quanto que então esse artigo estava conseguindo avaliar o que ele estava dizendo, que é o quanto que ele mede a melhora da qualidade do sono dessa criança e dessas mães. E eles fazem uso, não é mesmo, de algumas métricas para isso. Métricas essas que não necessariamente são as métricas padrão ouro, mas as métricas que eram viáveis, que eram possíveis, né, de se utilizar no estudo como esse. Então, existe aí uma honestidade das autoras que falam que, olha, a gente está medindo o quanto que a cama ofertada e a intervenção breve, que era um livreto para medidas de sono, melhoram a qualidade do sono dessa criança e dessa mãe. Fica difícil separar se o que melhorou foi a cama ou foi a orientação, não é mesmo? Foi esse pacote conjunto, e esse é um viés do estudo. Mas o pacote conjunto resultou, vejam só, gente, que interessante, em 1 hora a mais de sono por noite dessas mães, tá? E esse pacote, depois de 1 mês, resultou, então, numa melhora da qualidade do sono da criança e numa melhora da duração do sono da criança também, tá? Então, peraí, esse estudo médio que ele se propôs, bom, ele está medindo o pacote completo. Não dá para separar se foi a cama, se foi a orientação, mas o pacote completo parece contribuir para dados como esses que eu estou descrevendo para vocês. Tudo bem, vamos pensar lá no caso da Lara, né? Se eu só orientar, então, as medidas de sono para essa mãe e não ofertar a cama, será que vai ter esse mesmo resultado desse estudo? Provavelmente não, porque, de novo, esse estudo olha para o pacote, tá? Bom, vamos para a segunda pergunta, que a gente já tá craque. Se a forma de mensurar o sono é adequada à pergunta. Então, qual foi a forma que esse estudo mensurou o sono dessas crianças e dessa mãe? Vejam, o estudo mensurou as duas coisas, né? E tudo isso via relato materno. Então, o relato da mãe pelo diário de sono, e esse diário de sono para essa população era feita por ligação pelos pesquisadores diariamente, para garantir que eles iam ter acesso aos dados do que tinha acontecido naquela noite. Esse foi um recurso que eles usaram dentro desse recorte populacional, né? Então, foi pelo diário de sono, foi por alguns questionários, foi pela conversa e por dados qualitativos e não só quantitativos dessa família. A actigrafia até era ofertada por 7 dias, mas isso era insuficiente para a gente ter uma métrica consistente com a intervenção. Então, esse estudo médio que ele se propõe, ele mede o humor materno, qualidade de sono da criança e daí por diante, ele até mede, né? Mas a gente tem que entender que essa mensuração tem um atravessamento aí da avaliação subjetiva dessa mãe, tudo bem? Isso não é um problema necessariamente, mas esse é um dado que precisa ser considerado e eventualmente em outros estudos replicado e ampliado do ponto de vista da qualidade da mensuração. Então, voltando para o nosso caso lá da Lara, e para quem está chegando agora, a gente está conversando sobre a transposição de dados de um estudo e de um caso da vida real. E esse estudo avaliou uma intervenção que se chama Bed for Kids, que é a oferta, então, de uma cama, né, um objeto cama, para crianças e famílias que estavam abaixo da linha da pobreza, juntamente com orientações voltadas para sono. E a gente está pensando num caso dentro dessa transposição, tá? Então, se esse estudo médio que ele está se propondo, parece que mede, né? Desde que a gente entenda que ele está medindo o pacote completo. A forma dele medir é uma forma adequada? Para um estudo piloto
mas a gente tem que entender que tem um recorte aí da subjetividade do que essa mãe está conseguindo trazer, tá? E dentro lá do caso da Lara, vai depender, obviamente, do que a mãe está conseguindo observar. Não necessariamente essa criança acorda 3 vezes por noite, mas essa criança acorda essa mãe 3 vezes por noite, não é mesmo? Porque elas estão numa cama compartilhada. Lembram da terceira pergunta, quando a gente avalia um estudo, que é: o efeito é clinicamente relevante? Então, ele não é só estatisticamente relevante, ele também tem a sua importância clínica. E num estudo piloto como esse, que eu estou contando para vocês, eu contei que, olha, 1 semana após o início da intervenção, essas mães já relatavam o aumento de 1 hora de sono por noite para elas. Então, clinicamente, 1 hora de sono por noite para uma mãe, numa condição de vulnerabilidade econômica e social, é um dado clinicamente importante, gente? Pelo amor de Deus, isso é inquestionável, não é mesmo? Então, o efeito estatístico que as autoras descrevem, ele não é um efeito tão significativo, mas clinicamente dizendo, ele parece ser muito importante, tá? E claro, isso vai ter que ser avaliado longitudinalmente. Eu sei que é uma amostra de 27 dias de só entre mães e crianças. Existia um grupo controle, que era um grupo de lista de espera, e uma lista de espera que aguardava 1 semana até o início do recebimento, então, desse pacote de intervenção. Mas esse efeito de 1 hora por noite já é um dado que requer, então, bastante atenção. Vamos pensar na mãe da Lara, do nosso caso clínico. Se ela tiver 1 hora por noite a mais de sono, isso é clinicamente importante para ela? Certamente é, não é mesmo? E o quanto que, então, isso precisa ser avaliado também quando a gente inicia uma intervenção. Então, eu preciso avaliar não só o sono da criança, que só foi apresentar uma descrição objetiva de melhora 1 mês depois do início da intervenção, mas também avaliar o sono desse cuidador principal, que muitas vezes é a mãe. Tudo bem? Bom, vamos para a nossa quarta pergunta, que é: os autores reconhecem as limitações do estudo? E quando a gente vai ler o artigo na íntegra, elas reconhecem a limitação sobre o número de participantes, sobre a métrica, enfim, as limitações inerentes ali ao recorte de um estudo piloto, certo? Mas tem um dado que elas não discutem nas limitações e que eu queria trazer aqui para vocês, que é o seguinte: elas já pressupõem que a criança ter o sono separado dos cuidadores seria a intervenção principal, sem questionar para esses cuidadores se eles gostariam desse tipo de intervenção e se eles atribuem a essa questão a principal piora da qualidade do sono da criança. Então, ele assume primeiro, para depois, eventualmente, começar a aventar o quanto que essas mães queriam que a criança dormisse sozinha. E existe, certamente, um viés cultural dentro desse tipo de pergunta. Então, trazendo para o nosso caso clínico da Lara, antes da gente já assumir que essa mãe teria que separar a Lara da própria cama, a gente precisaria perguntar para ela: você quer separar em superfícies diferentes a tua filha? Isso é viável? Se isso não é viável, como que a gente pode ter uma etapa intermediária? Então, por que eu estou trazendo isso? Porque dentro das limitações de qualquer estudo, e todo estudo tem limitações, porque fazer ciência é também fazer escolhas dentro do recorte e da metodologia que a gente está ali atribuindo, eu preciso, pensando na minha clínica e também na esfera cultural do que eu tenho aqui, refletir: peraí, essa mãe quer se separar, né, da criança do ponto de vista da superfície? Isso é viável? Existem outras crianças nessa casa, nesse quarto, nessa cama? Como eu posso fazer isso? Não é mesmo? E pensando então na nossa última pergunta, que é o quanto que esses estudos são replicáveis em outros contextos, e trazendo os dados iniciais desse estudo piloto para a nossa realidade, talvez seja um pouco estranho aqui para a nossa realidade essa oferta de uma cama, não é mesmo? Mas é muito interessante olhar para um estudo como esse que eu estou contando para vocês e pensar: peraí, qual é a condição ambiental desse sono dessa criança e dessa família, muitas vezes numa condição de vulnerabilidade?
qual é o espaço físico, existe ali um recorte de segurança que interfere na qualidade do sono dessa criança, dessa mãe, não é mesmo? Então, pensando na replicabilidade, esse tipo de estudo ele pode ser aplicado num país como o nosso, ele até pode, mas eu preciso pensar não só então no espaço físico, mas também, por exemplo, na carga de trabalho dessa família. Esse cuidador principal trabalha em turno, nem sempre ele está presente na casa para colocar a criança para dormir. Então são reflexões que me ajudam a pensar, peraí, o quanto que esse dado do que eu estou lendo aqui é replicável na minha clínica. Ofertar uma cama, não é mesmo? E as orientações iniciais de sono vão solucionar esse tipo de pacote de intervenção, vai solucionar, vai equacionar o caso da Lara? Será que a intervenção começa por aí ou não? Então, é dentro desse tipo de reflexão que eu queria trazer um pouco aqui da nossa conversa de hoje. O sono dessa mãe não é um desfecho secundário, ele é um desfecho primário. Isso também tem que ser avaliado. A cama é uma pergunta clínica nesse estudo, mas eu preciso olhar para o ambiente como um todo, não é mesmo? E eu preciso perguntar o objetivo dessa família, antes de já chegar com a técnica propriamente dita. A gente estava conversando sobre isso na mentoria essa semana, do quanto que às vezes, no afã de ajudar, a gente já chega com a técnica, com a orientação, com a prescrição pronta. E antes de tudo eu preciso perguntar o que você está disposto, o que é viável, o que é possível, o que cabe na tua realidade, na tua disponibilidade, na tua motivação, na tua expectativa, no teu recorte sociocultural. Então, antes da gente já chegar com a orientação e com a prescrição, eu preciso também questionar isso, considerando, então, o humor e a qualidade de sono desse cuidador principal como elementos fundamentais para eu estruturar a minha intervenção propriamente dita. Então, quando eu for ler um artigo científico, é claro que eu posso, a partir dele, ter ideias muito úteis para a prática clínica, desde que eu entenda o que eu estou lendo e que eu reflita sobre o que eu estou lendo. E a partir disso, eu trago esse tipo de reflexão aqui que eu estou colocando para vocês, de quem é esse cuidador, qual é esse recorte, o que eu estou disposto, o que eu quero com essa intervenção. Como eu costumo perguntar para os meus alunos e para os meus pacientes, faz sentido? Não é mesmo? Então, voltando lá para o caso da Lara, será que ela ter uma superfície separada da mãe é viável? É cabível? Essa mãe quer isso? Isso é fisicamente possível no ambiente que ela vive? O que essa mãe quer dessa intervenção? O que ela está buscando? Que a Lara durma a noite inteira ou que ela deixe de acordar, de ter esse sono fragmentado? O que essa mãe dá conta de fazer nesse momento? Como está o sono dessa mãe nesse momento? Como está o humor dessa mãe nesse momento? Todas essas são perguntas importantes. E não se esqueçam daquelas 5 questões que a gente foi trazendo desde a live passada. Se esse estudo está medindo o que ele se propõe, qual é a métrica, o quanto que esse dado, esse resultado é clinicamente relevante, não só estatisticamente relevante, quais são as limitações desse estudo e o quanto ele é replicável. Essas são as perguntas que eu quero que ressoem sempre na cabeça de vocês quando vocês estiverem avaliando um estudo. Porque sair aplicando, não é mesmo? Um dado de pesquisa não necessariamente é efetivo e eficaz, principalmente para a nossa prática clínica. Eu costumo dizer que para quem só sabe usar um martelo, todo problema é um prego. Quem falava bastante isso era o Roberto Banaco. E eu acho que é isso. Um estudo científico tem toda a sua legitimidade, mas eu preciso saber ler, avaliar e olhar isso transpondo para a minha prática clínica e para o recorte daquele paciente que está ali na minha frente. Não é mesmo? Enfim, essa era a nossa reflexão do dia e a nossa ideia então é que na próxima live a gente volte a ter convidados aqui para conversar não só sobre metodologia de pesquisa, mas também para a nossa aplicação clínica de tudo isso que a gente vem lendo na literatura, até porque os artigos eles são publicados o tempo todo,
e eu preciso saber que artigo é esse, como usar, o que usar, senão, enfim, eu só sou atropelado, não é mesmo, por uma montanha de dados. Tudo bem, turma? Então, coragem. Hoje é quarta, vamos lá e até semana que vem.